Quinta eu não estive aqui na igreja, mas tiveram 2 pregadores, soube que foi uma benção, estava ministrando numa conferência de uma outra igreja, né, de um amigo nosso lá na CCC, lá em Curitiba, uma igreja linda, o pastor já ministrou aqui, é uma benção e me convidou. Ano passado eu fiz a conferência e pude participar dessa vez, foi muito legal, mas eu sei que tiveram ministrações poderosas na quinta. Quem estava na quinta? Glória a Deus, né? Me falaram super bem, espero que tenha sido também, depois eu vou assistir lá as ministrações. Então vamos lá. Hoje quero falar de esperança. Olha para quem está do seu lado e fala, ainda bem, né? Porque no culto passado nos outros cultos era disciplina, né? Só coisa mais perseverança. Não, pastor, a gente gosta de coisa mais, né? Mais que motiva. Não, a gente vai chegar na esperança, tem que chegar nesse processo. Vamos ler comigo então Jeremias 29:11? Vai, 1, 2, 3. Eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pausa, nós sabemos paz de plenitude, de tudo em ordem. Quem pode dizer amém? Esse é o plano de Deus para nós. E não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em algumas versões fala assim, para vos dar um fim e uma esperança. Né? E aqui a palavra realmente é esperança. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Olha o que Deus está falando através do profeta Jeremias para nós. Ele está falando assim, ó, eu sei o que eu penso a seu respeito. Pensamento de Deus a meu respeito é mal ou é bom? É bom, ele fala assim, ó, eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, dizendo para nós, né, ou para o povo de Israel aqui, né? Diz o Senhor, ou seja, já para confirmando a palavra do Senhor que está dizendo que Ele tem pensamentos a respeito de nós. Então isso, se eu tivesse essa consciência, essa crença, eu já nunca mais me sentiria sozinho, nunca mais me sentiria que ninguém olha por mim, que ninguém liga para mim, porque o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra diz, eu sei que pensamentos tem a vós respeito. Querido, tem gente que confia porque o governo vai mudar alguma coisa ou entrou um bom governante. Olha o nível de fé que nós temos. Enquanto a palavra de Deus diz que o Criador de todo o universo, quem comanda toda a terra, quem pode dizer amém? O Criador de toda a terra, quem tem todo o poder, fala que tem pensamento a seu respeito. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala, você não devia se preocupar com mais nada, irmão. Né? Sim ou não? Sim, bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Aí ele fala, para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar um fim, numa outra versão, fica até melhor eu falar assim, e uma esperança. Porque aqui a palavra é esperança mesmo. Então por que você está dizendo isso aqui? Ó? O que Deus está dizendo? Ele está falando para o povo de Israel que está passando num momento de problema, que estão cercados. O profeta Jeremias está bem nesse cenário antes deles irem para o exílio babilônico. E o Senhor está falando para eles assim, ó, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Ou de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Ou, e na outra versão é para vos dar um fim e uma esperança. Por que você está dizendo isso, pastor? A esperança, esse componente que é colocado aqui, que no hebraico que ele é apontado, que o Senhor, ele tem um pensamento a nosso respeito e ele gostaria que nós entendêssemos que esse pensamento vai se cumprir. Quem pode dizer amém? Então, ele tem algo escrito a meu respeito, ele tem os meus dias escritos todos no meu livro, ele sabe de mim mesmo antes de eu ser tecido no ventre da minha mãe, mesmo quando eu era substância informe, já tinha me designado, já tinha me ungido, já tinha me preparado. Estou falando de mim, mas está falando também de você. Quem pode dizer amém? Ele já tinha tudo isso. E ele fala assim, ó, eu sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, ou de bem e não de mal, para que dar o fim que desejais. Ou seja, a esperança que você tem. No cerne, quando nós estamos alinhados, todos nós temos esperança. Sim ou não? Sim. É claro que as frustrações da vida, a tribulação, a angústia, ela começa a frustrar a esperança. Também tem textos que falam dessas questões. Ou quando eu não vejo as coisas por muito tempo, isso começa a gerar frustração. Mas eu comecei com esse texto só para enfatizar. Eu já preguei sobre esperança lá na Jequitibá, eu me lembro desse culto, e eu expliquei sobre a esperança, que a esperança do crente ela é diferente da esperança das pessoas do mundo. As pessoas do mundo falam, talvez pode ser que aconteça, talvez as coisas vão... A esperança de Deus, ela é quase como assim, ó, eu tenho esperança que amanhã, eu tenho esperança que daqui 24 horas vai ser segunda-feira, quem concorda? Sim ou não? Certeza. Tenho esperança que
não vai ser noite. Quem concorda? Sim, essa é a nossa firme convicção, que está pautada nos ciclos que Deus estabeleceu. Quem pode dizer amém? Mas muitas vezes nós não temos essa consciência para as palavras que estão na nossa vida e para as coisas que Deus tem para a nossa vida. Ok? Então hoje eu quero mostrar o que é a esperança bíblica e qual a importância da esperança bíblica e como ela é construída. Vocês estão comigo? A esperança é o fim que Deus quer para nós. Ele fala, eu tenho um pensamento a seu respeito para te dar a esperança, para que você tenha aquilo que você espera, aquilo que você tem expectativa. Por quê, pastor? A cada um é dado uma medida de fé. Amém, amados? Uma porção de fé, você vai crescendo na sua fé, quanto mais você semeia, mais você cresce de fé em fé também, a Bíblia fala disso. Mas tem coisas que eu tenho uma expectativa, tem coisas que outras pessoas não têm uma expectativa. O que é importante é que todos nós possamos ter a nossa expectativa alinhada com o que Deus tem expectativa. Amém, amados? O Rodrigo falou uma coisa assim, porque eu vou engravidando a igreja e falando toda hora. Uma cidade salva, uma cidade salva, uma cidade salva. Aí começa a gerar algo em todo mundo. Vamos ajudar a salvar uma cidade? Quem pode dizer amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, então chama umas pessoas para vir no culto, irmão. Aí eu acabei reino, poder e glória, começamos com intensidade de novo a ganhar vidas. Temos que ganhar vida. Então tá, Deus, a esperança é o fim que Deus quer para nós. Aqui ele está dizendo, para te dar o fim que desejais. Ou um fim e uma esperança. Ele está falando. Ele está falando para o povo assim, vocês estão indo para o cativeiro, vocês estão preocupados, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero dar um fim para vocês e é o fim que vocês esperam. Eu quero dar esperança. Estão comigo? Sim ou não? Então vamos lá, próximo. Agora, Provérbios 23, 18. Como é que é a nossa esperança? Meu Deus, 9:15 já. Como é que é a esperança do crente? Provérbios 23, 18. Aí ele fala, teme ao Senhor, obedece ao Senhor, porque deveras. Ele fala, teme ao Senhor, o provérbio anterior ele está falando, tenha temor, não se preocupe com os ímpios, tenha temor do Senhor, ou seja, anda nos caminhos do Senhor, faz o que tem que fazer, porque deveras haverá bom futuro. Eu sempre tenho que pensar que as coisas de Deus só vão melhorar. Vocês não estão muito. Concordo, se eu olhar para a nação agora e para o cenário e para tudo que está acontecendo, a impressão é que tudo vai? Sim ou não? No cenário físico, sim. Mas no mundo espiritual tem muitas coisas acontecendo? Opa, se tem. Tem, graças a Deus, todos os níveis de corrupção, de problema, estão às claras ou não estão? Se vai ter resolução, é o que nós esperamos. Mas que todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe. Já é melhor do que nos outros tempos, não é verdade ou não? Fico pensando quando eu era jovem que eu tinha que sentar na frente da TV para saber o que estava acontecendo e agora eu entendo que só contavam uma história para mim e eu acreditava, não tinha outro meio de comunicação. É ou não é verdade? Era assim, agora não, graças a Deus. Mas, ok, vamos lá. Porque deveras haverá bom e não será. Uau! A esperança em Deus não pode ser frustrada. Por isso que eu tenho esperança. Cidade salva, não existe uma cidade salva, pastor, mas eu tenho isso no coração. A convicção, Deus quer, minha esperança não vai ser frustrada. Quem crê? O que você tem esperança de? Ou o que você espera e almeja com essa firme convicção dessas coisas? Deixa eu te falar, se ela vem do Senhor, se você está no temor do Senhor, essas coisas, a sua esperança não vai ser frustrada. É claro, ele fala antes no versículo, tenha temor do Senhor. O que quer dizer isso? Eu alinho a minha esperança ao plano e propósito que Deus tem para a minha vida, que na verdade é bem maior do que eu posso imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu posso falar assim, qual que era o seu maior sonho, pastor? Meu maior sonho desde criança não era um super sonho igual de outras pessoas. Sabe qual que era o meu maior sonho? Casar e ter filhos. De verdade mesmo, de verdade. É super tranquilo. Me lembro de caminhadas, indo para a escola de a pé e falando com meus amigos, não, eu quero casar, quero ter filhos. Hoje eu olho para minha família, de verdade, me sinto realizado de ter uma família, de olhar, eu agradeço todos os dias, hoje meus pais ficaram cuidando dos meus filhos, agradeço quase todos os cultos que eu estou aqui, eu agradeço, obrigado que meus pais estão vivos, viram meus filhos, estão vendo aquilo que era a minha esperança. Vocês estão comigo, amados? Agora, qual que é a tua esperança, pastor? Ontem estava lá orando e outras coisas, o pastor começa a profetizar, e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, agora já começa a ter uma outra esperança. Ver os filhos dos meus filhos e ver os meus filhos terem uma família também saudável, também nos caminhos do Senhor, uma família feliz. Amém, amados?
que gosta de estar junto, que gosta de congregar. Meu plano era mais simples, talvez, do que a maioria das pessoas. De verdade mesmo. Claro, tem os anseios pessoais, mas eram todos muito tranquilos. Eu vivo hoje coisas que eu jamais imaginava que eu ia viver, graças a Deus, né? Quando pequeno. Olha para quem está do seu lado e fala, não perca a esperança, irmão. Amém, amados? Na época que minha mãe se converteu, meu pai demorou mais, e meu pai ainda tinha problemas e algumas outras coisas, e eu era mais novo, jovem, eu só tinha esperança que meu pai se convertesse. Hoje já é convertido, tudo tranquilo, não é verdade? E a gente vai avançando nisso. Vocês estão comigo? Olha para alguém bem bonito e fala, tua esperança não será frustrada. Fala bem firme, fala, tua esperança não será frustrada. Fala assim, eu vou te levar para almoçar. Alguém tem essa esperança? Já fala da pessoa aí, ó, estou confiando em Deus, hein? Amém? Fala para quem está de saída, no mínimo um cafezinho lá na saída. Ok, estão comigo, amados? Qual é a nossa esperança, pastor? Vamos lá, Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis, qual seja a riqueza da glória, deste mistério, ou para introduzir as mulheres para o próximo, desse segredo. Qual que é? Entre os gentios, porque o Deus dos judeus era só o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos judeus. Paulo, quando ele está falando nessa carta aos Colossenses, ele está falando, Deus deu essa alegria de todos nós que não somos judeus, de sermos enxertados na videira verdadeira e de participar das coisas de Deus. Não é uma alegria, sim ou não? Aqui acho que não tem nenhum judeu, nós somos todos gentios, pode ser que alguém tenha descendência, mas somos todos gentios. Esse mistério entre os gentios, isto é, o quê? Cristo em vós, ao quê? Da glória. A esperança da manifestação de Deus não é em mim ou na minha pessoa, nas coisas. A esperança que eu tenho das coisas acontecendo de acordo com o plano de Deus, ela está em Cristo, que habita em mim. Todas as palavras proféticas, todas as promessas do Antigo Testamento, elas culminam em Cristo Jesus. Não em Jesus a pessoa, que o nome de Jesus aparece só depois, né? Mas em Cristo, ou no ungido, e o ungido habita dentro de nós. Então eu tenho, a partir de ter o Espírito Santo de Deus aqui, o Espírito de Cristo, do ungido dentro de mim, eu tenho todas as promessas da Bíblia que eu posso literalmente, vou falar puxar para você entender depois, puxar. Porque é uma palavra. O Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Está falando de quem? Do Messias. Mas onde habita? Messias, né? Ou seja, do ungido. E onde o ungido habita? Em mim. Então eu posso dizer, Senhor, a tua palavra me garante que o Senhor dará ordem aos teus anjos a meu respeito, que eu não tropeçarei em pedra alguma. Estou citando um salmo. Vocês estão comigo? Dá um sorriso para alguém bem bonito mesmo, bem bonito, e fala isso assim, a esperança é Cristo, irmão. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que desejastes, né? Meus pensamentos são mais altos que os seus, assim como os céus distam da terra. O cumprimento das coisas de Deus na minha vida não se faz na minha vida normal ou no modo como eu vivo ela. Ela se faz a partir do momento que eu começo a deixar o que está escrito nos céus vir para a terra. A nossa oração é, Pai nosso que estais no... santificado seja, venha a nós teu reino. Então, as coisas dos céus vindo para a terra, o governo de Deus, o modo operante de Deus, as coisas de Deus, não a minha vontade, não é verdade? Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é nos céus. Então eu começo a alinhar o meu modo de vida que eu estou aqui com aquilo que Deus tem já escrito para mim lá em cima. É ajustar a página da vida, é arrumar o livro, é conectar com as coisas espirituais, é ser guiado a partir de agora pelo homem espiritual. Consegui me fazer entender, sim ou não? Por que ele fala Cristo em mim é a esperança da glória? Porque quando o ungido está em mim, é a esperança da glória. A palavra glória significa natureza, peso. É aquilo que está escrito lá no meu livro da vida, só vai se cumprir na minha vida se o Cristo estiver habitando em mim, porque daí eu vou ser guiado pelo homem espiritual. É o que Paulo fala. Há uma luta entre a carne e o espírito. Sim ou não? Sim, tem coisa que você não queria fazer e você faz. Você também, pastor? Claro. E tem coisa que eu queria fazer e não
Não faço, estou citando Paulo mesmo. Mas uma vez que eu aprendo a ser guiado pelo Espírito, eu aprendo a ser disciplinado, eu, voltando a todos os cultos, eu persevero, aí começa a mudar. Eu vejo, amados, eu diversas vezes sou provado em tantas coisas. Meu Deus, pensa um cara que era esquentado, que ia para o combate com todo mundo, em qualquer situação. Hoje, quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, não, né? Meu Deus, eu vejo algumas coisas acontecer, eu falo, Jesus Cristo, se fosse o Fábio de antes, né? Outros estão, agora eu passo, os caras me humilham, meu Deus do céu, eu falo, olha, muita diferença. Eu passava perto de gente, eu sempre tive eu cresci lá na Vila das Oficinas. Porque meu pai era uma classe média, assim, tinha casa, e como diz um outro irmão que cresceu no mesmo bairro que eu aqui, mas na área mais pobre do bairro, na periferia, que vem aqui, hoje é presbítero dessa casa também, a gente cresceu junto lá, ele falava, você era burguês, você era playboy. Você era playboy porque teu pai tinha carro. Meu pai tinha uma Belina. Mas é verdade, nem todo mundo tinha carro naquela época. Minha família tinha carro. Ele falava que era playboy não. Então assim, eu tinha um confronto, eu vivia, e tinha aquelas coisas de bairro, de briga. Sim ou não, né? De região, de bairro, de rua, de coisa. Então, a minha rua lá era eu, mais alguns amigos meus lá, e a galera, meu Deus, a gente tinha briga com todo mundo. Às vezes saía no soco, chute quase todo dia para ir para a escola. Se cruzasse a galera de escola diferente, soco, chute, corrida, aquela confusão, né? E a maioria da galera que eu tinha esses confrontos assim, era o jeito que a gente falava, perdão, mas a maloqueirada lá do bairro. Amém, Matos? Verdade, que era, porque também não sei por que tinham isso assim, mas tinha esse preconceito, essas coisas, briga. Eu contei ontem, eu falei, toda a minha história de conversão foi perdoar a raiva que eu tinha desse povo. Hoje eu estava esses dias ali, não estou contando para me enaltecer, mas a gente tem que contar testemunhos para que edifiquem. Quem pode dizer amém? Né? Encontrei um irmão ali que vende coisa ali, todo sujo, tudo arrebentado, tal. Não vou alongar a história. Mas o fim da história é, desci do carro, abracei ele, né? Porque na verdade eu fui falar com ele, vou contar a história também para não ficar descontextualizado. Fui falar com ele, falei, ô Vaso, eu não como isso aí, eu sou alérgico, tal, mas vamos orar, tal. Daí ele, você já orou por mim já? Pega aqui uns docinhos, dá para as crianças, tal. Daí Deus me deu uma palavra para ele. Eu desci do carro, dei uma palavra para ele, me deu docinho depois. Desci do carro, é verdade, eu lembrei que eu tinha orado com ele e tal. Desci do carro, dei uma palavra, estava tudo sujo. Abracei, orei com ele, tal, começou a chorar. Falei, Deus abençoe, boas vendas. Daí ele deu uns docinhos lá para mim. Ele falou, ó, melhor que dinheiro. Eu já convidei ele para vir na igreja diversas vezes. Uma hora vai vir, em nome de Jesus, né? Mas quando eu vejo isso, eu fico pensando, Fábio, na minha consciente, na minha alma, se fosse antes, sabe o que eu ia querer? Enfiar a mão na cara desse cara aí. Que fica me importunando num lugar que não pode, que não era a hora de estar fazendo. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Mas depois que você vê o Cristo em nós, aí a esperança da glória de Jesus se manifestar. Porque se eu não me deixar ser transformado, se eu não for disciplinado e ajustado para essas coisas, sabe o que vai ser? Vai ser o cara que precisava de uma palavra, precisava que alguém, ontem, de novo, de madrugada, o pastor já me conhece, eu amo evangelizar, você deixa, né? Ontem, graças a Deus, voltei da conferência, tinha um cara no sinaleiro lá na BR, parou, ele veio para cima de mim, eu já abri o vidro e peguei na mão dele, os caras já ficou assustados, não é verdade? O que é isso, chefe? Falei, vamos orar, jovem, o que você está precisando? Oramos, fiz apelo, tudo em 1 minuto do sinaleiro, da linha verde. Mas por que você está falando isso, pastor? Se não fosse Cristo em mim, sabe o que eu ia fazer? O sinaleiro está fechando, já vou diminuindo. Não quero nem olhar para a cara dessa pessoa. Amém? Às vezes é gente que não é tocado por alguém faz muito tempo. Está sujo, né? Depois eu confesso para vocês, eu lavo a mão, passo álcool, eu sou limpinho. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança da glória. Vocês por si mesmos, com todo respeito. Não há um reto, um justo se
Se quer da nossa vontade, muito provavelmente você não vai querer sair abraçando gente suja. Ou vai, Fê? Meu sonho é sair abraçando gente suja. Você que fica na estrada, vai para os lugares, na verdade, para nos postos, nos lugares. Não vai querer. Agora, quando Cristo está em nós, as coisas mudam. Quem pode dizer amém? Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, e aí, meu irmão? Quando eu vou ver a glória que está aí dentro? Amém? E eu falo muito por mim mesmo. Não é o meu normal, não seria a minha natureza. Mas, ok, quando Cristo está, nossa esperança é Cristo. A nossa é Cristo. E Cristo manifesta nos outros. Amém, amados? Quando você me vê, você não vê tanto Fábio. Você vê mais Cristo. É o que Deus já fez, a obra do Espírito Santo, a condução do Espírito. Mas, pastor, você conta a história sua. Eu acredito que tem que contar a história. Tem que dar testemunho. A Bíblia fala que Ele me deu poder para ser o quê? Testemunha. Amém, amados? Vamos lá. Tanto dos erros quanto dos acertos, não tem problema. Romanos 5,3, estou quase acabando, até porque são 9h29. Vai, Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, a glória do Senhor aparece nas nossas próprias, usei já esse versículo todos dessa série, nossas próprias, sabendo que a tribulação que acontece é algo externo, mas depois que eu tenho o Espírito Santo em mim e eu sou disciplinado, as coisas mudam, eu vejo que eu não me comporto mais daquele jeito. Quem pode dizer amém? Angústia, ela não vem só, olha, ó, tribulações, sabendo que a tribulação produz, lembra que eu falei sobre tribulação e angústia, né? Às vezes a angústia não vem só por coisa ruim, tá? Deixa eu te explicar. O Cid casou com a tia Karen, tão bonita, uma bênção, amada por essa igreja. Uau, coisa boa sim ou não? Sim, a tia Karen também queria casar, todas as coisas, ok. Coisa boa, mas pode ser que porque eu não casei, porque eu tive alguma coisa, porque eu mesmo sendo algo bom acontecendo, eu posso ficar angustiado? Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Tem ciúme, tem coisa dentro de nós, tem coisa que mexe. Então, às vezes a tribulação, ela não é necessariamente algo ruim. Ela pode ser algo bom acontecendo para o outro, que você fica atribulado. Por que o outro está recebendo e eu não? É ou não é verdade? Então tá, então vamos lá. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então eu olho essa situação e falo, o Cid casou, é algo bom para ele, mas eu não gostei. Senhor, me muda. Por que eu não gostei? Vou dar um presente para ele para mostrar. Eu conto no começo da minha vida cristã como pastor. Eu gosto de começar coisas novas, é do meu DNA, inventar coisas para fazer, tal. E eu entendo assim como algo meu, assim, de ir fazendo sem pensar mesmo, mas confiando. Quando Deus fala para mim, vou fazendo e depois eu vejo como vão ser os recursos. Diversas vezes eu lanço coisa aqui na igreja, né, e vou vendo. A gente decidiu uma coisa, eu entendi, vamos distribuir um adesivo para cada um na cidade. Beleza, quanto que vai custar? O Luiz foi ver lá, 15 mil. Eu falei, meu Deus do céu, Luiz, 15 mil adesivo, isso alguns anos atrás, lá na pandemia. Mas eu falei, não tem problema, Deus me falou fazer, já no primeiro culto da igreja, amados, vamos fazer adesivo para todo mundo. Nem tenho recurso, né? Mas depois Deus trouxe recursos. Amém? Deus trouxe recursos, mas eu vou fazendo, eu vou agindo. Mas por que você está dizendo dessas questões, pastor? Quando eu entendo as questões e eu sou perseverante em não me comportar como eu acho que eu deveria, mas me comportar como Deus quer que eu me comporte, quando eu persevero na mudança que Deus tem para mim, aí o que acontece? Vem a experiência. E a experiência traz o quê? Esperança. Tem gente que ignora, e como eu falei, não vou falar de tribulação mais, da perseverança que tem que perseverar, mas o produto final da vida cristã é ter o quê? É ter o quê? Esperança. Como eu já vi coisas acontecerem, já perseveramos, já entregamos cartas para todas as casas da cidade, antigamente, quando tinha 33 mil, agora tem 54, temos mais trabalho para fazer. Amém? 20 mil a mais. Mas como nós somos perseverantes, entregamos até o final, eu sempre tenho esperança que chegar em todo mundo não é difícil. Quem pode dizer amém? Por quê, pastor? Porque a perseverança traz experiência e a experiência traz esperança. Vocês estão comigo, amados? Eu persevero, eu vou ficando experiente, eu tenho esperança que Deus vai fazer. Amém? Provar e ver de que o Senhor é bom. Então eu busco Ele até o que eu possa achar. Quando eu provo e vejo, aí muda.
Porque daí eu tenho uma experiência. Deus pode fazer algo, algo pode acontecer. Amém, amados? Deus pode fazer de novo. Conseguiu me fazer entender? O que é esperança? Só para a gente não deixar num ambiente fora, eu quero trazer depois a importância dessa. E a importância da experiência. Primeira carta aos Coríntios, vamos ler lá. Agora, pois, permanecem a fé. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Permanecem a fé, e o amor. Fé, tanto avançar, mas eu falo de fé no domingo que vem. Esperança, a nossa, como eu falei, ela é algo que não pode ser frustrado. A nossa esperança não é algo de eu acho que talvez pode acontecer. Ou, por exemplo, não é tipo, né, o Samuel falar para mim, pastor, tem esperança que eu vou jogar essa Copa. Sinto dizer, Samuel, você não vai jogar essa Copa. Talvez uma outra, em nome de Jesus, né, Samuel? Mas essa, não tem como. Vocês concordam comigo, sim ou não? Né? Mas por que você está dizendo isso? O que significa esperança no hebraico? A palavra vem bem daquele texto e ela é a mesma raiz de esperar no Senhor e confiar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como água, correrão e não se cansarão. Amém, amados? O que é a esperança do crente? A palavra no hebraico, né? A palavra são as letras Tav, que é a marca cabeça conectada à graça. Ou seja, oi amorzão, falei em graça, chegou, ó a minha esperança. Então, esperança no hebraico, a palavra, a raiz da palavra e a palavra é como se fosse uma corda. É engraçado que esperança é uma corda, algo tangível. Ou eles falam uma corda esticada. Por que isso é importante, pastor? Primeiro, eu gosto também do termo corda esticada, né, da esperança mesmo. A sua palavra corda, ela não tem o tav, a marca assim, da tensão. Ela é só, mas é a mesma raiz da palavra. Mas por que quer dizer isso, pastor? Porque, se Deus me dá uma palavra, e a palavra de Deus que Ele tem, é o pensamento que Ele tem a meu respeito, vocês estão aqui comigo, amados? Para me dar um fim e uma esperança, no hebraico ou no pensamento bíblico, quando a gente tem que entender, se Deus me deu uma palavra, o que Ele me deu? Ele me deu uma corda para que eu possa puxar aquela promessa para a minha vida. Permanecem a fé. A esperança aqui, ele fala, a última esperança que nós temos é a esperança da ressurreição. E Paulo fala, se nós não tivermos essa esperança, é vã a nossa fé. Um dia estarei com ele na glória. Com todos que o amaram, com muitos que eu amei. Porque se eu amei, eu também levei eles para Jesus e entreguei eles a Jesus. Então eu vou estar com muitos amados, em nome de Jesus. Vocês estão comigo, sim ou não? A esperança. O que eu quero fechar com essa ministração? Aí vamos para o último texto, ótimo ali, não tem problema, que é o 5. Mas, esperança, então, não é algo que a gente talvez ache que vai acontecer. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Esperança para nós, da Bíblia, que Deus dá através da sua palavra, é uma corda. O que eu tenho que fazer? Puxa. Deus me deu uma palavra. A igreja vai crescer. O que eu tenho que fazer? Puxar a corda. Permanece a esperança. E eu faço com amor, não faço com revolta, não faço com medo, não faço com vergonha. Deus falou que vai fazer, Ele vai. A minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família será salva. O que eu faço? Vocês estão comigo? Ele deu uma palavra, na verdade Ele te deu esperança. Para te mostrar o fim que se deseja. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não sei o que você já recebeu de palavra, mas eu tenho diversos para te falar. Deus quer a sua vida salva, Deus quer a sua família restaurada, Deus quer o coração dos pais convertidos aos filhos, o coração dos filhos convertidos aos pais. Vocês estão aqui comigo, amados? Essa é a nossa? Eu tenho uma corda, eu puxo. Eu ia até ligar para o pessoal, né? Mas é que o pessoal, eu não sabia se ia ter gente, então eu ia falar, me traz uma corda lá. Que eu ia amarrar assim uma promessa e ia puxar a minha esposa. O
que eu estou querendo dizer para vocês? É que as coisas de Deus para nós não são algo que eu tenha expectativa de acontecer e que não vai acontecer. É por isso que eu estou confirmando para vocês, se é uma palavra de Deus, por isso que o provérbio fala, a esperança não pode ser o quê? Frustrada. Vamos orar? Quem está feliz? Quem tem uma esperança? Olha para quem está do seu lado e fala, segura sua corda então, irmão. Amém? E vai trazer. Amém, amados? E vai trazendo, traz a esperança para esse lugar. Último, tá? Só, tem mais um ainda. Olha lá. Carta aos Romanos. Essa aqui eu nem quis ler a referência. E volta lá, por favor, na última para mim. A última eu não quis ler nem a esperança. Olha lá. Romanos 5,5 diz, ora, otorgado. A confiança, ali confusão no grego, a palavra é a esperança não é humilhada, ou ela não pode ser desamparada, porque o que Paulo está querendo dizer é, gente, o que a gente espera é algo concreto, é uma corda que eu seguro. Por quê? Porque o espírito da promessa que me foi dado, já foi colocado dentro de mim. Se ele me deu, aí eu posso citar outro texto, se ele nos deu o seu filho, por que não nos dará com ele todas as coisas? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com vocês, muito rápida. Mas quero orar para quê? Para que permaneça a fé, e o amor. Amém? Vou ser bem breve aqui. Primeiro, 2 orações rápidas. Amém? Primeiro, se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Essa é a esperança da glória em nós, ou como eu falei, do Espírito Santo, como ele vem habitar dentro de nós, pastor. Declarando com os seus lábios, crendo no seu coração. Isso é o cumprimento de uma promessa. A palavra diz, e chegará o dia em que declararão o nome do Senhor e serão salvos. Né? Então, no nome de Jesus. Então, qual a minha esperança? Chegou esse dia, eu faço aquilo que a palavra diz. Vamos orar? Você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, quero te convidar a fazê-lo. Coloca a mão no seu coração, vamos falar juntos uma oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz... Deixa eu orar para as pessoas. Ó, quem está aqui pela primeira vez, se puder depois, tem um cafezinho ali, uma bolacha, deixa a gente conhecer. E a pastora, já quer ir para lá, amor, você? Senão minha rota aqui, eu quase sempre tento chegar lá, mas não consigo. Em breve vou ter que mudar a logística, assim, né? Para a gente ajustar, para receber também as pessoas novas que estão vindo. Mas quem veio aqui hoje, quem está nos visitando pela primeira vez, dá um tchauzinho. Ó, hoje, 3h30, tem um café que o pessoal faz para você. Mas pensa um café gostoso, tipo é quase um café colonial. Vem aqui para a gente conhecer. Podemos tomar um café juntos? Se você puder, não tiver um compromisso, vem para a gente ter um tempo juntos. Eu vou estar aqui, minha esposa também, a gente quer conversar com você, te conhecer. Amém? Se você quiser voltar aqui na igreja outra vez, você é sempre convidado. Se você tiver uma igreja próxima da sua casa, quem sabe é mais fácil para você ir, você vá lá também. Mas é nosso prazer, nossa alegria poder recebê-los em nome de Jesus. Amém, amados? Se você puder vir mais uma vez, vem hoje no café, ou tem culto quinta-feira, tem culto domingo, para quem tem horário, terça à tarde, tem culto também de 2h30 da tarde, um culto profético com o pastor Eduardo. Vamos orar? Pai, abençoa essas vidas, faz aquilo que ninguém pode fazer e dá uma experiência com o Teu Espírito Santo. Conecta eles também a alguém, ó Pai, que vai ajudá-los nesse processo de caminhada com Cristo. O primeiro é esse, Pai, se entregar a Ti, entregar a sua vida. Te peço que a sequência possa ser construída e desenvolvida, guiada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem concorda diz...